Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, diversos assuntos aí, né? E eu vou colocar um na frente dos outros, né? Eu tinha programado uma situação de outros assuntos antes, né? Deste, né? Ou melhor, este nem entraria na pauta agora, mas como explodiu aí, eu vou começar com ele, né? Bom, quem me acompanha aqui já tem um tempo, né? Eu sempre disse, lá atrás, quando o Textor disse que poderia haver problemas, né? Ou seja, não que fosse deliberadamente alguém mandando, alguém fazendo, algum clube à frente e tal, nada disso. Ele só disse que poderia ter algum tipo de manipulação, de fora para dentro ou de dentro para fora. Ou seja, fora para dentro alguma bet aí dizendo que o jogador tal cair no chão, fazer falta, fazer escanteios, né? E de dentro para fora, né? Da própria CBF, dentro da CBF, Comebol e tal, mas ele se referiu ao Brasil, né? Bom, mas o ponto que eu quero dizer o seguinte agora é esse, né? Quando ele disse isso aí, o Cajuru, né? O senador Cajuru, que não tem qualificação alguma, desculpa, né? É assim na nossa Constituição, né? O Cajuru não tem condições de estar ali, mas ele está, né? Ele está lá presidindo uma mesa, né, de uma CPI do futebol, né, junto com o Romário, blá, 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 que também não tem condições alguma de estar ali, né? Essa é a nossa legislação, não tem como. E assim que ele ouviu falar dessas questões aí de supostas fraudes, né, ele falou, se o Textor não provar nada, vai sair daqui preso, né? E aí tem lá dentro um senador, advogado, especialista em causas esportivas, né? Um brilhante advogado, que hoje é senador, o Portinho, né? Foi ponderando para os caras, calma, não é assim, vamos com calma, não sei o quê. Por quê? Porque pode haver esse tipo de problema, né? Pode haver esse tipo de problema e está havendo. Sempre houve, tanto é que o próprio Portinho, enquanto advogado, disse que tinha conhecimento de fraudes, de manipulações, mas não conseguiu provar, porque ele estava do lado de cá, ele era advogado, agora ele está do lado de lá, né? CPI, Ministério Público, STJD, né? Cavalaria, né? Granada, onde ele pode trabalhar aí junto com o Romário e o Cajuru para provar isso aí. E eu sempre disse, né? Quando uma pessoa que se diz vítima de alguma coisa, né, lesada, ela comunica às autoridades, e as autoridades que têm que correr atrás. Então o Cajuru e a Leila Pereira, que disse também que ele tinha que ser banido, que não sei o que tal, eles não sabem disso, né? Talvez nem saibam ainda, porque o Cajuru continua falando, né? Soltou um negócio hoje aí dizendo, se for, se não provar, blá blá blá, a Leila ida, né? Acontece o seguinte, a vítima, o suposto lesado, comunica às autoridades, né, dá início a um processo de investigação, instaura, né, a máquina, e a máquina vai correr atrás, né? Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, STJD, o que for, né? CPI, CPMI, né? Então é um caso. E não haveria uma instauração de CPI se não tivesse requisitos mínimos, né, indícios mínimos de alguma coisa existindo aí. Então muita calma nessa hora, né? A Leila tem que ficar devagar, a gente tem que escutar o Textor até o final, porque pode haver manipulação aí, né, nessa história. Inclusive hoje, o presidente da comissão de arbitragem da CBF deu uma bola fora, quando ele disse que tem um protocolo que o juiz pode escolher o que diz ou não pro VAR e vice-versa e tal. Não vou entrar muito nesse mérito, porque eu não estudei ainda essa matéria a fundo para poder dizer, né? E eu sou advogado, não sou jornalista, eu não falo nada dizendo, isso é uma fonte, não. Quando eu falo, tem uma verdade, tem um fundo, né, de verdade. Não sou jornalista que fala, eu tenho uma fonte, fiquei sabendo, tive conhecimento, nada disso, né? Então, vou dizer amanhã ou depois de estudar a fundo isso aí. Mas o que há é o seguinte, há uma possibilidade de fraude, ou manipulação. E o CNM, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, disse, né, e confessou, né, e o senador foi muito diligente perguntando, então uma discricionalidade, ou seja, uma escolha do que vai ser passado ou não, né? A gente sempre aqui em direito, em administrativo inclusive, aprende que tem dois tipos de atos, né? Os vinculados e os discricionários, né? O vinculado tem que ser feito daquela forma, e assim na arbitragem tinha que ser feito daquela forma. E os vinculados podem ou não ser feitos daquela forma, inclusive tem uma previsão também, né?
a discricionariedade, em qualquer momento, vai do 1 ao 10, né? Se eu tenho lá um regimento que diz que a punição é de 1 a 10, eu não posso inventar uma punição fora desses 10. Então, o próprio ato discricionário é vinculado nas hipóteses tais. Mas, nesse caso, o senador perguntou e houve uma confissão do CNM que há uma discricionalidade dele dizer o que ele quiser para o VAR e vice-versa, né? Não vou me estender muito não, já estão 5 minutos aí de vídeo só sobre isso. Então quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falei, deixa o técnico falar, né? Ele não tem que provar nada, quem vai te provar é o sistema que vai provar. Ele dá o pontapé inicial e o sistema vai provar aí, né? Vai correr atrás de provar A, B ou C, né? Bom, o Atenção Vascaínos aí, soltou um vídeo também, né? Na segunda, na terça, dizendo que chamou o Duque Estrada, o Osório, o Salgado, eles não quiserem ir lá para falar sobre SAF, blá blá blá, e depois disse, né, coitadinho, ao lado do Salgado, o Flávio Dias, né, do Atenção Vascaínos, que foi enganado, né, que o Salgado foi enganado, que ele foi enganado, né, e o Fábio Azevedo também disse que foi enganado, que a KPMG teria dado um aval para assinar o contrato, aval não, que é só em título de crédito isso, né? Teria dado um ok para assinar o contrato, que não sei o quê, então se houve erro, não foi do Salgado, nem do Osório, nem do Duque Estrada, teria sido da KPMG, que é a empresa que fez a diligência lá, fez a monitoramento do contrato, se poderia assinar ou não, né? Então, mais uma vez, aí está provado, né, que os influenciadores todos, né, fizeram uma coisa que não poderiam fazer, atestaram uma coisa e agora estão se desdizendo, ou seja, olha, lá atrás, o melhor, ninguém vai dizer isso, né? Eu tinha que dizer, esses caras aí, Flávio Dias, Fábio Azevedo, Mário Coelho, Dieguinho, Edmundo, né? Olha, lá atrás eu falei que SAF era bom, né? Mas agora eu fiquei sabendo que a SAF é uma porcaria, né? Eu também fui enganado, blá blá blá, só que lá atrás, né? Eles influenciaram totalmente isso aí, ou seja, muitos dos sócios que votaram para a transformação do futebol em SAF, e muitos querem agora, né, a continuação em Vasco SAF, não vem ao mérito agora, isso é um outro vídeo, e depois também influenciaram para a questão da transferência da SAF do futebol Vasco para 777. Eles influenciaram diretamente. Ninguém disse, olha, cuidado com essa empresa é boa, essa empresa é ruim, tem projeto esportivo, né? Porque agora o mote é Edmundo e Fábio Azevedo, né? Para se saírem bem das coisas, eles falam, essa empresa não tem projeto esportivo, por isso que eu não apoio, blá blá blá. Só o seguinte, quem garantia que toda empresa que viesse a comprar uma SAF de futebol, virar sócia majoritária, teria um projeto esportivo? Isso que não foi falado, né? Mas também não vou me estender muito não, porque já falei isso em outros vários vídeos, né? Tem vídeo para trás aí. O que esses canais não disseram e vão dizer um dia, que erraram, manipularam o sócio-torcedor, manipularam os torcedores, né? Que ou vendia o Vasco fecharia as portas. Isso nunca foi verdade, né? Bom, terceiro ponto aí, tem muito cara mordido, né? Contra aí o Felipe assumir como diretor técnico do Vasco, né? Bom, de cara ele é melhor do que o Brax e ele é melhor do que o Alexandre Matos, ponto, né? Se o Felipe for ruim, mesmo assim ele é melhor do que Matos e é melhor do que o Brax. Mas ele não se deu bem no Bangu, na Ponte Preta, como técnico, né? Aqui ele vai assumir a posição de diretor técnico, já expliquei, né? Vai trabalhar diretamente ligado a futebol, ele e o técnico, vai ter o diretor executivo acima dos dois, técnico e diretor executivo, que é o Pedro Martins, se reportando, né, à cúpula da Vasco SAF. Essa é a questão. Então vamos dar um tempo aí, né? O argumento, mas ele tinha uma ação e tal, ele está acionando a empresa que... Gente, o Vasco sempre foi caloteiro. Calotou vários jogadores ao longo dos anos, né? Não adianta você vir aí para mim com esse argumento de que o jogador tal não serve para trabalhar no Vasco agora, depois que parou de jogar bola, porque ajuizou o Vasco, ajuizou a ação contra o Vasco, porque o Vasco não pagou, porque o Vasco é caloteiro. Se o Vasco tivesse pagado direitinho, né, ou feito um acordo, não teria isso. Então, alijar, banir o jogador porque ele tem ação judicial, porque o Vasco não pagou, isso é sacanagem que não deve ser ratificada aqui e por ninguém, né?
Bom, vai ter uma dispensa aí de alguns jogadores, não vou cravar aqui, parece que tem 5 aí para serem dispensados o mais rápido possível, né? Eu vou fazer uma análise mais para frente aí dos jogadores que a gente tem no elenco, não vai ser agora, né? Parece que o Coutinho teve reunião com o Pedrinho hoje, era para ter tido ontem, terça, era para ter tido terça e na quarta, e hoje tem notícias que houve realmente uma reunião Pedrinho e Coutinho na quarta, né? Inclusive teria já os filhos do Coutinho feito matrícula numa escola do Rio de Janeiro. Isso aí decanta que ele vai trabalhar no Rio de Janeiro. Se é no Vasco, eu não sei, né? Bom, para fechar aqui o vídeo, para não ficar muito extenso, né? 2 coisas que eu queria falar, né? Primeira é o seguinte: o Vasco levou de 6-1 do Flamengo, já deu de 7 no passado, né? O Vasco vai se reerguer, né? Como o Flamengo se reergueu lá atrás quando levou de 7-0, o Vasco vai se reerguer. O Vasco é interminável, são 25 milhões de torcedores que não vão deixar o Vasco acabar. Eu estou garantindo isso aos senhores, né? Inclusive hoje, ele é o 6º time no ranking digital brasileiro, né? Ele é o 6º time no ranking digital brasileiro, à frente de Fluminense, campeão das Américas, blá blá blá, né? Então só perderia para os caras de sempre, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e o Santos entrou aí, né? O Vasco seria o 6º. E depois Grêmio, Botafogo, Fluminense, blá blá blá. Mesmo o Vasco fudido, há 23 anos, jogando 5 vezes a segunda divisão, 4 rebaixamentos, o Vasco aí é o 6º clube mais querido em relação à procura digital, né? Ao ranking digital. E para fechar, o Vasco no mundo é o 51º time mais procurado também de forma digital, né? 51º time mais procurado no mundo. É coisa pra caceta. Prova que o Vasco nunca vai acabar. Tá mal gerido, estão machucando, magoando, mas acabar, ele nunca vai acabar, né? E para fechar aqui, disse que ia fechar anteriormente, mas vou fechar realmente agora. Tem um tal de Maurício Barros aí, né? Um jornalista da Band Esporte, que disse que o Vasco é um time de Série B e que o clube é de Série C, né? Não deve conhecer o Vasco, não sei o time dessa criança, né? Vomitou pela boca, né? Um bobalhão, né? Inclusive, se ele trabalha com futebol, não deveria denegrir os times tanto assim, porque se os times acabarem, ele vai viver de quê, né? Ele trabalha no futebol. Mas voltando para cá, ele reclamou que o Vasco não poderia ter acionado na justiça para tirar o controle acionado da SAF, porque isso é um posicionamento de um time de Série B, blá blá blá. A SAF não pagaria em setembro o aporte, nem em outubro, que é a data limite máxima para ele pagar, 30 dias depois da data máxima. Setembro seria 3 ou 2 de outubro, agora salvo engano. Não pagaria. E aí a gente esperaria até setembro para saber que não teria dinheiro até outubro, né? Não. Tentou-se antes. Se conseguiu antes tirar o controle acionário da SAF, né? Se essas ações vão ser vendidas para outra empresa ou não, isso não é o objeto desse vídeo agora. O objeto é o seguinte: fez bem o Pedrinho, né? É uma empresa que deve, acusada de fraude no mundo inteiro. E para os senhores que não sabem aí, né? Fábio Azevedos da vida, que diz que uns que dizem que a 777 não deve nada, só tem um vídeo parrudo comprovando que deve muito, né? Com as obrigações, várias obrigações, inclusive dívida de um escritório de advocacia que a SAF, que a 777 e o Salgado contrataram e que ninguém pagou, né? Mais uma dívida aí. Então, quando uma empresa tem um nome maculado no Brasil e no mundo, e eu estou atrelado ao nome dessa empresa, eu posso me desvincular. Está lá no direito comercial e no esportivo também, por conseguinte, né? Como é que eu posso ter uma empresa, como é que eu posso ter um clube de futebol, uma SAF de futebol ligada a uma empresa, está maculada, com ações e mais ações, acusada de fraude, de várias situações irregulares, penhoras, né? Leilões de bens particulares, blá blá blá. Eu posso e devo tirá-la da minha marca, desatrelar, para que eu possa continuar aí tendo um mínimo de credibilidade. Inclusive, uns que falam o seguinte: o Vasco, quando acionou lá, o associativo, quando acionou entrou na justiça, tirando a 777, prejudicou o seu nome no mercado, que vai afastar os investidores. Ao contrário, né? Essa questão de entrar na Vasco SAF, tirar a fraudulenta, né? mesmo sendo acusada, não tendo comprovação, mas estão direito empresarial, né? Desatrelar uma marca da outra com fraude, com notícias de fraude, isso sim vai trazer o investidor, né? O investidor vai saber que o associativo está trabalhando para abrir espaço
para vender as ações que estão na SAF hoje, que pertencem a uma outra empresa, né, que tem que sair, que não tem dinheiro. Isso aí é transparência, é brigar, porque sua marca, Vasco da Gama, continue rígida, forte no mercado, né? 6-1 não vai acabar com o Vasco, nunca acabou. 4-0 contra o Criciúma não vai acabar com o Vasco. A gente tem que agora pensar que o Vasco é uma força da natureza, vai dar a volta por cima. Eu acredito no Vasco. Se não for uma outra empresa comprando a SAF, volta para o associativo. O associativo vai ter que dar um jeito, mas ficar com 777, quem defende isso aí tá mal. E outra coisa, a minha única reclamação disso tudo aí é que se realmente o Vasco, o Pedrinho, tivesse deixado a 777 ficar até setembro para dizer que não tinha dinheiro, ia cair o argumento desses filhos da mãe aí, né, que defensores da SAF. Lá, eu queria ver a cara desses caras dizendo que o que eles iriam dizer quando a SAF dissesse assim para o Vasco: olha, não tem dinheiro e acabou, vou tentar vender aí as minhas ações, ou então eu perdi, blá blá blá. Houve só um adiantamento disso, que isso iria acontecer no mundo inteiro. As empresas, os clubes de futebol ligados a 777 estão todos à venda aí, não tem dinheiro. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho para receber notificações, dê um like. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.